Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Nesse vídeo eu separei um julgado para falar com os senhores que versa sobre a petição inicial da ação rescisória. Eu estou falando do agravo interno na ação rescisória 5.811 de Minas Gerais. Então, agravo interno, agente na AR, agravo interno na ação rescisória 5811 de Minas Gerais, um julgado da segunda sessão. O que nós tivemos aqui? Nós tivemos o indeferimento da petição inicial de uma ação rescisória que era de competência originária do próprio STJ. Já começou no STJ e a segunda sessão proferiu o julgamento de indeferimento da petição inicial. Vou fazer breves considerações aqui sobre a ação rescisória. A ação rescisória é uma ação autônoma de impugnação prevista entre os artigos 966 e 975. Ela tem a finalidade de desconstituir uma decisão judicial que tenha apreciado mérito e que tenha transitado em julgado. Isso porque a ação rescisória se diferencia dos recursos justamente porque, em que pese os dois servirem, esses dois instrumentos, recurso e ação rescisória, servirem para impugnar decisão judicial, por meio do recurso, a parte impugna a decisão judicial dentro do processo em que a decisão foi proferida. E, ao revés, na ação rescisória, a impugnação se dará em outro processo. Daí que ela é uma ação autônoma de impugnação. Então, o recurso é cabível dentro do mesmo processo enquanto não houver o trânsito em julgado. O trânsito em julgado é justamente por definição você transitar da situação de modificação da decisão dentro do mesmo processo para a situação jurídica de definitividade daquela decisão. Então, você transita para o definitivamente julgado, trânsito em julgado. Então, o recurso é cabível dentro do mesmo processo, enquanto não tenha transitado em julgado. Se a decisão já tiver transitado em julgado e constar com os chamados vícios rescisórios, e onde é que estão elencados os vícios rescisórios? No artigo 966 do CPC. Já vou a ele. Pois se a decisão transitar em julgado, tendo apreciado o mérito, a controvérsia jurídica submetida ao judiciário, e a parte perceber um vício rescisório, é cabível a ação rescisória dentro do prazo decadencial de 2 anos, como consta do artigo 975. Pois a parte foi a juízo, portanto, a parte propôs uma ação rescisória no âmbito do STJ, alegando um vício rescisório, mais precisamente o vício rescisório do inciso 5º do artigo 966. O 966 tem a seguinte redação: a decisão de mérito transitada em julgado pode ser rescindida quando, e traz as hipóteses. É um rol taxativo. E aí no inciso 5º nós temos a hipótese mais comum de ajuizamento de ações rescisórias, a redação mais aberta, vamos assim dizer, que tem a seguinte redação, o inciso 5º: violar manifestamente norma jurídica. Então, quando a decisão, aos olhos da parte que pretende propor a ação rescisória, violar manifestamente norma jurídica, é cabível em tese ação rescisória. Pois bem, a ação rescisória, como nós vimos, é uma ação autônoma de impugnação e ela é iniciada por meio de uma petição inicial. Na ação rescisória, nós temos o artigo 968 do CPC e você vai aplicar naturalmente o 319 também do CPC, porque o 319 ele prevê os requisitos da petição inicial de um modo genérico, a princípio para todas as petições iniciais. E aí, onde houver disposições especiais, seja em procedimento especial, seja em ação autônoma de impugnação como esta, você vai complementar o 319 com a normativa própria. Então, aqui a normativa própria é o artigo 968.
O artigo 968, que disciplina a petição inicial na ação rescisória, não prevê nada de muito relevante e não é o cerne da questão aqui nesse nosso julgado. O que o 968 prevê? Tem dois incisos. No inciso primeiro, ele prevê que a parte vai formular pedido reincidente e pedido rescisório, se for o caso. Então, a parte vai pedir a desconstituição da decisão judicial transitada em julgado, que é o conteúdo mínimo de toda rescisória. E, se for o caso, vai pedir um novo julgamento, para você não deixar a controvérsia inicialmente julgada por aquela decisão que foi desconstituída sem resolução. Então, em alguns casos, cabe, além do pedido reincidente, também o pedido rescisório. Só que nem sempre teremos o pedido rescisório, pela simples razão de que, em algumas situações, o vício é justamente ter havido a decisão que foi desconstituída. Exemplo clássico é quando você propõe uma ação rescisória, alegando como vício rescisório coisa julgada. Já havia uma primeira coisa julgada, e aí a segunda decisão desrespeitou a coisa julgada da primeira. Então você vai pedir a desconstituição dessa segunda, e claro que não vai colocar uma terceira no lugar. Então, em alguns casos, basta o pedido de desconstituição. Na maioria dos casos, além do pedido de desconstituição, o pedido de novo julgamento. E você tem que formular esses dois pedidos, naturalmente. E o 968 prevê ainda um outro requisito, que é o depósito prévio de 5% do valor da causa. Esse não é o objeto do nosso enfrentamento aqui, tem diversos materiais meus tratando desse outro inciso, eu não vou me perder por ele. Aí você, além do 968, tem que aplicar o 319. O 319 do CPC prevê lá, como requisito da petição inicial, a indicação do juízo competente, a qualificação das partes, a causa de pedir, o pedido, a valoração da causa, enfim, os incisos do 319. Aqui o que nos interessa é o inciso 3º do artigo 319, que prevê que a parte deve indicar na petição inicial os fundamentos jurídicos do seu pedido. E aí, qual é o fundamento jurídico do pedido de desconstituição da ação rescisória fundada no 966, inciso 5º? Violação da norma jurídica. Então, a parte, ao apresentar, ao distribuir a petição inicial, a ação rescisória, na petição inicial, a parte deve indicar e trabalhar argumentativamente a questão de qual foi a norma jurídica que foi violada, a toda evidência. Não é possível propor uma ação rescisória de modo genérico, dizendo: STJ, o acórdão por vocês proferidos violou norma jurídica. Mas qual norma jurídica? A parte não falou. Foi justamente essa a questão aqui. E aí, o que o STJ afirmou sobre essa petição inicial? Afirmou que ela deve ser indeferida por ser inepta. A inépcia da petição inicial está disciplinada no artigo 330, inciso 1º, e no parágrafo 1º, que explica o inciso 1º do 330, o que é a petição inicial inepta. Então, uma das causas de indeferimento da petição inicial é a sua inépcia. E, como uma das causas de inépcia, no parágrafo 1º, inciso 1º, tem lá a falta de causa de pedir, falta de pedido. Então, o que o STJ disse nesse caso aqui? Quais foram os dispositivos invocados? A ação rescisória proposta com base, tendo alegado como vício rescisório, o artigo 966, inciso 5º, violação de norma jurídica, é imprescindível que a parte, na descrição da sua causa de pedir, na formulação do seu pedido, indique qual foi a norma jurídica afrontada, violada, e, claro, tem que argumentativamente explicar o porquê. Quando ela não faz isso, ela deixa de observar o 319, inciso 3º, fatos e fundamentos jurídicos do pedido, da controvérsia, e a petição inicial é considerada inepta, com base no artigo 330, inciso 1º, 330, parágrafo 1º, inciso 1º do CPC. E aí isso resulta na sentença terminativa, na sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, do artigo 485, inciso 1º do CPC. Essa foi a conclusão do STJ nesse julgado que estamos vendo aqui. É inepta
a petição inicial da ação rescisória, que, proposta sob o fundamento da violação de norma jurídica, não indica qual foi a norma jurídica violada. Ok? Então, pessoal, era isso que eu queria falar com os senhores nesse vídeo. Por hora é só. Vamos ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até a próxima.